Olá, olá, olá! Hoje eu tô aqui então para falar mais um livro que eu li este ano. Este aqui foi no clube de leitura que eu tô fazendo parte. E é um clássico que eu não tinha lido. Eu que adoro ler futuros distópicos, eu não tinha lido este livro aqui. Que é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Esse livro aqui que já teve duas adaptações para o cinema, uma de 66, eu acho, ou 50 alguma coisa, acho que é 66, e outra em 2018 com o Michael B. Jordan. Esse livro aqui, então, como falei, já é uma ficção científica, um futuro distópico, escrito aqui em 1953 pelo Ray Bradbury. O que conta a história desse livro? Esse livro conta a história do bombeiro Montag. Mas o bombeiro, ele vive nesse universo já que os bombeiros eles não servem mais para apagar o fogo. Mas eles botam fogo nas coisas. Eles botam fogo não em todas as coisas, especialmente uma coisa que são os livros. Então, mais um, eu acho engraçado, assim. Ai, não, vamos falar no final as minhas opiniões. Enfim. Então, daí nesse universo aqui, os bombeiros eles servem para botar o fogo no livro e 451 Fahrenheit é a temperatura ideal pro livro queimar, segundo o Montag aqui no livro. Então, o que acontece? O Montag ele vem de uma geração de bombeiros que botam fogo nos livros e ele vive nesse universo que é um universo. Depende da sua opinião, mas não tão diferente do nosso atual. Mas que pra época que ele foi escrito era um universo mesmo um pouco mais diferente do que o atual. Mas é um universo em que as pessoas elas buscam. Elas não pensam muito, assim, elas são bem alienadas e elas buscam se alienar ainda mais. Então, assim, o Montag, ele sempre queimou os livros, o pai dele sempre queimou os livros, o avô dele queimou os livros. Eles nunca se perguntaram por que nós queimamos livros, sabe? Até o momento que do livro, né? E daí o Montag, ele é casado com a Mildred. Eu acho a Mildred um personagem muito importante pra história, porque ela é uma amostra, ela é essa amostra, na minha opinião, né? Ela é essa amostra da população do resto das pessoas ali que estão vivendo nesse mundo aí, nesse futuro distópico. Então, e o que acontece? E daí o Montag ele é casado com a Mildred, e a Mildred, assim, ela passa o dia inteiro em casa, vendo, não é nem TV, assim, sabe? Quando eu li aqui a descrição no livro, pra mim é tipo. Eu imaginei assim como de projeções, assim, sabe? Tipo, uma sala dedicada, assim, meio que pra ver TV com projeções e tal, num programa meio que interativo, em que os personagens falam, daí se viram, assim, olham pra ela, não é Mildred? Tipo, e ela decide um pouco as coisas, assim, sabe? E ela passa, assim, o dia inteiro vendo isso, assim, sabe? E eles não lembram mais as coisas, assim, sabe? Tipo, por exemplo, teve uma hora que o Montag perguntou como que a gente conheceu. E eles não se lembravam. Assim, sabe? Só conversam futilidades, nada de. Não tem briga, não tem discordância, não tem. Não tem nem picos de emoções, não tem nada disso, assim, sabe? Que é o que. É algo que caracteriza bastante o ser humano, né? Enfim, e eu acho que a Mildred representa muito a população que o Ray Bradbury quis criar aqui nesse universo, né? Eu acho um personagem muito importante. Então aí tá o bombeiro Montag, que vive a sua vida até um dia normal, até um dia que ele resolve conversar com a vizinha, com a Clarissa. E a Clarissa, ela é uma jovenzinha, eu acho que ela tem 17 anos aqui no livro, não lembro mais, ela parece bem no começo. E ela é uma jovenzinha, mas ela não é muito normal pros padrões ali daquele filme. Ela pergunta muito, ela faz muita pergunta, sabe? Ela faz muitas perguntas filosóficas, tipo... ela fala pra Montag um dia, meu tio falou que os bombeiros não serviam pra botar fogo, e sim pra apagar o fogo. Deu Montag, besteira. Mas daí isso ficou na cabecinha dele ali, sabe? E várias perguntas, assim. Daí, por exemplo, acho que foi até no diálogo com a Clarice que ela descreveu. Eles escreveram, por exemplo, uma coisa que, por exemplo, nos transportes públicos, lá nos trens e tal.
O trem vai em muita velocidade e você tem que dirigir também muita velocidade, que é para você não ficar olhando muito, por exemplo, os campos, as paisagens, que isso vai te fazer devagar, isso vai te fazer refletir, vai te fazer pensar, então não é muito legal, assim, sabe? Então, nesse universo aqui, as pessoas dirigem muito, muito rápido e tal, até para não ter esses pensamentos mais divagos. O negócio aqui nessa sociedade, pela minha interpretação, realmente é entupir de informação, de entretenimento o cérebro para não ter o questionamento, né? Então, inclusive assisti os dois filmes, o de 66 e o de 2018, daí eu vou falar minha opinião também. Mas enfim, e daí o que acontece? Daí o Montag, ele começa a conversar um pouco com a Clarice, e ela pergunta um monte de coisa pra ele, que ele fica meio em dúvida, ele meio que fala não é muito normal e tal, mas isso dá plano uma pulguinha atrás da orelha do Montag, sabe? E o que faz realmente ele começar a pensar realmente nessas perguntas e tudo, ele já tá pensando, mas teve um dia que ele vai fazer uma intervenção na casa de uma senhora, e a senhora tem uma biblioteca imensa, e ela se recusa a sair da casa para eles queimarem todos os livros, todas as bibliotecas. Ele fica chocado. Ele fala, mas a senhora sai e tal. E ela se recusa, ela quer ser queimada junto com os livros. E ela mesma até a fogo e tal, nas coisas. Isso deixa o Montag chocado. Tipo, o que faz uma pessoa querer se queimar com seus livros? Tipo, o que tem nesses livros, assim, sabe? E eu acho engraçado, um outro personagem muito importante é o chefe do Montag. Eu não lembro mais o nome dele. Qual que é o nome dele? Acho que é Beth, alguma coisa assim. Eu acho que é Beth o nome do Montag. O nome do chefe do Montag. Beatty. Beatty. Vamos falar de Beth, né? Então, daí outro personagem muito importante é o chefe do Montag, que daí, por exemplo, ele quando o Montag começa a ter essas crises existenciais, eu acho esse personagem do chefe do Montag, do chefe dos bombeiros ali, ele começa a conversar meio que com o Montag, falar toda a história dos bombeiros, falar por que eles começaram a queimar livros, que os livros traziam discordâncias. De repente você via um livro que falava de um assunto X, que não era bom fazer tal coisa, as pessoas que faziam tal coisa, por exemplo, os fumantes que fumavam, não gostavam desse livro, então queima o livro e tal. E de qualquer forma, os livros começaram a ser progressivamente substituídos por mídias mais baratas, então não tinham nem mais serventia, sabe? E eu achei essa fala foi uma das partes do beat pro Montag, foi uma das partes mais importantes do livro. Primeiro, porque esse personagem, o chefe do Montag, pra mim, na minha interpretação, ele representa um pouco a autoridade no livro, sabe? Representa. Eu não posso dizer exatamente o Estado, porque nesse livro aqui o Estado tá como algo bem implícito, mas é a autoridade, sabe? É o sistema em vigência que o Beat representa, na minha interpretação. E quando ele faz, ele monta todo esse histórico do porquê queimamos livros, que as pessoas estavam pensando demais, estavam entrando muito em discordância, não pode ter discordância, porque tem que sempre se sentir numa posição de conforto. Quando ele começa a explicar toda essa parte, aí eu me dei conta, por exemplo, que na verdade o Beat é o chefe, a autoridade ali o controle, o que exerce o controle aqui nessa sociedade, ele tem muito conhecimento. Ele sabia recitar Shakespeare, ele sabia o conteúdo dos livros, é uma pessoa que tinha muito conhecimento. E o que acontece? E assim, eu não sei, é um personagem que pra mim foi muito sentimentos mistos, assim, sabe? Porque é um cuzão, assim, sabe? Que sabe muito, assim,
e que entende o que ele tá fazendo, ele tem noção que o que ele faz é errado, não deveria ser feito, mas ele faz de qualquer forma, ele presta esse serviço para esse sistema bizarro aqui do livro. E ele sabe, ele tem um senso crítico, assim, dá pra ver quando ele fala isso. E uma impressão que eu tive, que eu não senti essa mesma impressão nos filmes, mas que eu tive aqui no livro, foi que, assim, tem uma hora que o Montag, então, depois de queimar essa mulher com a biblioteca dele e tal, ele começa, tipo, eu não quero mais voltar pro trabalho, eu vou me demitir e tal. Ele rouba um livrinho pra deixar, pra deixar escondidinho na casa dele. Tá, vamos voltar pra história. Daí eu volto pro Beach, né? Pra minha opinião do Beach. Ele rouba um livrinho ali pra deixar escondidinho na casa dele. E o que acontece? Quando ele chega na casa dele, eu não sei se é no mesmo dia ou um outro dia, tá a esposa dele, tá a Mildred com duas amiguinhas, vendo a televisão, esse programa barato, mídia barata. E isso causa uma revolta nele, assim, sabe? Porque não só por isso, mas é porque eles também, se eu não me engano, elas estavam vendo alguma cena relacionada à morte de alguém. E pra elas era alguma coisa bem banal, assim, sabe? E daí ele sabe, ele perde as estribeiras, assim, ele perde a linha, assim, sabe? Ele pega um livro, assim, começa a recitar poesia, começa a recitar coisa pra eles. Uma das mulheres fica desesperada porque é uma história triste, ela não quer ouvir. Então ela não quer sentir esse sentimento de tristeza. Então ela fica desesperada, ela sai chorando e tal, pá. E certamente que denunciam ele para os próprios bombeiros, né? Como que ele tem um livro em casa, né? Então, quando denunciam ele para os próprios bombeiros, o Beach traz ele para casa dele. Ele fala assim, o Montag quer se demitir. Ele fala pro Beach, quero me demitir, mas o Beach fala, vamos fazer mais uma missão com a gente, só uma última queimadinha aqui, né? E um último incêndiozinho. E daí o Montag vai. Daí chega lá, é a casa dele. Primeiro que a Mildred tá saindo. Ela zero sentimentos. Posou zero sentimentos, zero tristeza. Ela vai, pá. E pra ele sabe que no dia seguinte ela não vai mais nem lembrar dele, assim, sabe? Então, assim, sabe? Essa realmente é uma amostra representativa da sociedade aqui nesse livro. E daí quando ele tá lá na casa dele e ele é obrigado a queimar os livros que ele escondeu na casa dele, ele surta também com o Beach começa a meter uma pressão nele, e ele surta e ele queima o Beach. Só que aí volta pro que eu queria falar antes, que é... Aí eu tive uma impressão diferente enquanto eu estava lendo do que quando eu vi o filme. Eu achei que aqui o Beach, ele tava esperando que o Montag queimasse ele, matasse ele. Eu tive a impressão que era alguém que estava muito infeliz com a vida dele, porque ele sabia, ele tinha conhecimento do conteúdo dos livros, era uma pessoa que, sabe, não era tipo a Mildred, que não tinha nenhum conhecimento sobre aquilo. Não, ele tinha conhecimento sobre aquilo, mas ele decidiu voluntariamente prestar um serviço oposto à preservação dos livros, das opiniões próprias, da cultura. Então, assim, era alguém, na minha opinião, assim, quando eu li esse personagem, eu achei que era alguém muito infeliz e que queria morrer realmente, sabe? E daí o Montag, ele mata o Beach. Ó, tudo spoiler já. Mas, enfim, ele mata o Beach, dá com incendio, pá e tal. E daí sai correndo, né? Daí vira um fugitivo. Nessa história toda, ele tinha feito, assim, um amiguinho também, que eu não mencionei até agora, que é o Faber. Este amiguinho, que é um personagem muito importante, que ajuda ele, que informa ele que existem homens errantes, que são fugitivos um pouco desse estado autoritário, desse sistema. Eles ficam um pouco mais no interior, próximos a lagos, andando e tal. Este Faber, que é um amigo que ele fez nesse caminho aqui no livro, ajuda ele, então informa ele que tem estes homens errantes. Então quando ele fica fugitivo, ele vai ao encontro desses homens errantes aqui mais pro final do livro. E outra coisa que eu achei engraçada é que nenhum dos dois filmes apresenta esse personagem, o Faber, sendo que foi um personagem realmente bem importante também aqui no livro, sabe? O homem lúcido que estava ali no segredo, ali
no meio dessa confusão toda, assim, sabe? E tinha alguns livros de segredo, bem evidentemente, né? E enfim, e daí, através com a ajuda do Faber e tal, o Montag sai, vai encontrar esses homens livres. Quando ele encontra até esses homens livres, tem uma parte que eu achei muito engraçada também, é que eles estão assistindo ao vivo a perseguição do próprio Montag. Então, assim, eles botaram um ator, uma pessoa que parecia o Montag, pra sair correndo, assim, e daí tava toda a população da sociedade vendo ali a perseguição do Montag, sendo que o Montag não tava sendo mais perseguido. Ele já tinha contado os homens livres. Mas são as fake news, né? Eles queriam dar ao público o que o público queria. Então, daí ficou todo mundo na sociedade parou pra ver a perseguição do Montag, que esse falso Montag morre. E daí, porque tem que mostrar que o Estado é forte, sendo que o verdadeiro Montag tava lá com os homens livres e tal. E o que acontece, esses homens livres? O que acontece? Cada um era responsável por memorizar um livro. Porque quando a sociedade voltasse a ser normal, voltasse a liberar os livros, cada um ia escrever o que tinha memorizado e eles eram responsáveis pela preservação deste patrimônio cultural que não existia mais nessa sociedade. Tá. Agora, opiniões, o que eu achei desse livro, o que eu achei dos filmes. Eu gostei muito do livro, achei muito legal. Foi muito rápido de ler. E assim, é difícil assim de dar uma opinião, porque tem muitas coisas que a gente pode fazer paralelo com a atualidade, tanto na questão do fake news, quanto na questão queremos ficar numa posição de conforto. Na verdade, é muito premonição esse sabe? Como vários livros que foram escritos em 1900 bolinhas de futuros distópicos e que hoje em dia a gente encontra muita coisa. Inclusive me recomendaram um de como é que ela chama? Olivia Butler, que parece que realmente foi bem preciso, assim, sabe? Mas, enfim, é um livro assim, sabe? Esse negócio das pessoas quererem se alienar, não conseguirem ficar em face de opiniões opostas, essa parte de querer, de consumir informações, apenas informações que vão agradar, seja pela morte do falso Montag no fim, seja por essa alienação, por exemplo, que a Mildred ficava vendo esses programas que se referiam a ela mesma e tal, a família que ela se referia, sabe? Então, algo que a gente encontra muito, muito já hoje em dia, assim, sabe? A gente pode até limitar a parte hoje em dia de não ser exposto a informações opostas, não ter mais debates. Hoje em dia você não vê mais ninguém debatendo e depois sair assim com a pessoa conversando, assim, normal, tipo, sabe? Não. O negócio é assim, a gente vai consumir informação nas redes sociais, daí dá um like nisso, dá um like naquilo, dá um like naquilo outro, e o algoritmo mesmo vai te dando mais coisas daquele mesmo tipo de conteúdo, daquele mesmo tipo de conteúdo. Então você vai ali se alienando, você vai se botando aquilo naquela bolha, que é algo que te faz prazer. Às vezes, sabe, é algo que te bota numa posição de conforto, sabe? E você não é mais exposto a opiniões opostas. Isso no questão de justamente nessa parte de alienação que eu tô falando. Daí vem a parte também de não lermos mais, apenas consumimos mídias mais baratas, que é mais fácil, sabe? É mais fácil. Tem uma parte que o Beach que ele explica pro Montag. De repente o livro foi substituído por uma peça de teatro, de repente a peça do teatro foi substituída por uma resenha foi substituída por não sei o que, então às vezes é isso também, a gente não vai mais, e isso reflete a profundidade que a gente vai nas coisas. Por exemplo, a gente vai assistir ali um Reels da pessoa X que explica 2 segundos por que devemos odiar tal coisa, sabe? Você não vai ler um livro sobre este assunto para se aprofundar nesse assunto, ser capaz
de argumentar, de debater, sabe? Então são muitas coisas. A alienação, esse que já dá pra ver hoje em dia, o consumo de mídias baratas, de mídias superficiais, sabe? O controle de Estado também, usando as mídias, essas tais mídias baratas e superficiais, isso aí já podemos ver, sabe? Tipo, as redes sociais, elas não são imparciais. Você lá que tá vendo o negócio não é imparcial, sabe? Então, a gente já vê muito hoje em dia da crítica e do que é relatado aqui pelo Ray Bradbury no Fahrenheit 451. Agora, essa é a minha opinião do livro, muito bom. Temos que ler, tem que ler este livro. Lê o livro, não assiste só o filme. Pra mim, fica até um... Eu acho engraçado, quando eu assisti os dois filmes, eu fiquei pensando assim, caramba, é uma adaptação cinematográfica de um livro que critica... que uma das críticas é justamente ter adaptações mais visuais e tal para livros que são... Enfim, achei engraçado. Então agora vamos ver. O filme de 66 eu achei legalzinho, assim, achei um bom filme, deveria passar na sessão da tarde. Não sei se passa, pelo menos eu nunca vi, mas achei bacaninha, assim, sabe? Eles sumiram com esse personagem do Faber aí, do amigo do Montag, mas eles mantiveram bem a Mildred. Achei muito engraçado, que a Clarice parece uma mulher de 40 anos, sendo que é uma adolescente de 17, assim, sabe? Enfim, eles mudaram algumas coisas da história, mas você vê que foi um livro baseado... Vê que foi um filme baseado aqui nesse livro e tal. Foi bacana, assim, sabe? Pra mim, eu tive algumas diferenças interpretativas diferentes do filme, como foi pro Carta de uma Desconhecida também, que o filme foi muito romantizado e pra mim eu tinha visto ela como uma doida no livro, assim, sabe? Então, tiveram algumas partes assim também no Fahrenheit 451 no filme, mas foi um bom filme, assim, sabe? Porque pra mim o filme não precisa ser literalmente a mesma coisa do livro. Mas tem algumas coisas meio que fundamentais que eu acho que devem ser mantidas. E eu acho que esse filme de 66 manteve. Já o filme de 2018, a Madame aqui não conseguiu terminar. Eu assisti 1h07 do filme. 1h07, se eu não me engano. Eu não consegui terminar. O início pra mim tava bom. Sabe? A sociedade... Era como se ele tivesse pego o livro, esse universo do livro, e modernizado um pouco, assim, sabe? No início tava bom. Mas eles mudaram demais. Pra mim parece que o filme de 66 foi baseado no livro, eles mudaram algumas coisinhas, assim, não o princípio geral da crítica nem nada, mas mudaram algumas coisinhas. E o filme de 2018, parece que ninguém da produção, nenhum dos atores, nada, leu o livro, assim, sabe? Parece que eles pegaram o filme de 66 e se basearam no filme de 66 e mudaram algumas coisinhas. Então, tipo... Sério, eu não gostei, assim, sabe? Eu não consegui terminar, na real. E assim, no início eu tava gostando, tava curtindo a vibe, o universo e tal, pode ser legal, assim, quando eles foram na escola, treinar as crianças, queimar livro e coisa arada, achei bacana, assim, mostrar isso que não tinha sido mostrado aqui e tal. Mas chegou no momento, tipo, não teve a Mildred, por exemplo, um personagem extremamente representativo que nesse livro não teve. Eles botam um romance entre Montag e Clarice. Um bagulho assim meio que de louco, assim, sabe? Ai, sabe? Não me encheu o saco, assim, sabe? Parece que... Ai, não gostei. Só simplesmente não gostei. Enfim. Mas essa é a minha opinião sobre o livro, porque aqui estamos para falar de livros, não de filmes. Mas quando tem um filme do livro que eu vou falar, eu gosto de assistir, sabe? Então, assim, recomendo muito o filme de 66, recomendo muito o livro. O filme de 2018, se não tiver nada melhor pra fazer, pode assistir também, sabe? Não é ruim, só não consegui terminar. Então, de 0 a 10, pra esse livro aqui, entre os livros de universo distópico que eu já li e tal, é um muito bom livro. Sinceramente, ele parece que ele tá até nos 3 livros de universo distópicos ali, clássicos e tal. Eu gostei muito. De 0 a 10, fico na dúvida. Vou dar 8,4 pra ele. 8,4, 8,2. É uma boa nota. Não é a perfeição, mas é uma boa nota. Então, é isso aí. Tá aí a minha crítica pro Fahrenheit 451. Até a próxima. Na próxima eu vou falar, eu acho que, se eu não me engano, o livro que eu li depois desse aqui foi
Para... Ai, meu Deus, caiu. Foi... Peraí. Foi Down with the System, do Serj Tankian. Esse aqui foi o seguinte, se eu não me engano, que eu li. Depois de Fahrenheit. Eu acho que foi esse aqui. Foi Down with the System. Não tenho certeza. Não tenho certeza, mas... Ah, não foi. Eu li Os Irmãos Karamazov, mas eu só li a parte 1, então eu não vou falar dele por enquanto. Então eu li a parte 2 do Dostoiévski. Mas então eu vou falar do Down with the System, do Serj. Pra quem gosta de System of a Down. Então fiquem antenados para o próximo vídeo. E é isso aí. Até a próxima.